Fala, Irmandade, tudo bem? Continuando nossa playlist para o primeiro ano do ensino médio, Matemática, Aula Paraná, o programa de ensino remoto do Paraná durante a pandemia do coronavírus. Nessa videoaula, galera, nós vamos aprender sobre função do primeiro grau ou função afim, a definição, as características e fazendo aquele gráfico camarada para você se dar bem e gabaritar na sua prova. Vamos à aula então, Irmandade? Vamos lá, sem perder tempo. Então, galera, função do primeiro grau ou função afim são sinônimos, tá? Então você pode ver essas duas características. Ela tem uma definição matemática, olha só. Ela é toda função do tipo y é igual a ax mais b. Tá? Esse a e esse b, galera, pertencem aos números reais. Pode ser qualquer tipo de número, né? Desde que não seja uma raiz quadrada negativa. Pode ser qualquer tipo de número. Pode ser número positivo, negativo. Pode ser fração. Pode ser número decimal finito. Pode ser dízima periódica, Irmandade. Então esse a e b aqui podem ser todos os tipos de números que pertencem aos números reais. O a deve ser diferente de zero, porque a característica da função do primeiro grau é que ela tem o x, né? Esse x tem expoente 1, quando eu tenho x, eu tenho x elevado a 1, por isso que chama função do primeiro grau. Então, se esse a for igual a zero, vai zerar o x, então aí não dá, né, Irmandade? Então, o a tem que ser sempre diferente de zero. Então, eu trouxe aqui para vocês, galera, 3 exemplos de funções do primeiro grau. É toda função do tipo y é igual a ax mais b, onde a e b são números reais, tá bom? Então, olha só, exemplo da letra A, y é igual a 3x menos 1, galera. Então, quem que é o a e quem é o b, galera? Olha só, o a é o número que acompanha o x, então aqui vale 3, tá bom? Ó, sempre o a é o número que acompanha o x e o b é o número que estiver sozinho. Então, o a vale 3 e aqui o b vale menos 1, tá? Então, na função y é igual a 3x menos 1, ela é uma função do primeiro grau, porque a variável x aparece, né? O maior expoente é o x elevado a 1, então, função do primeiro grau. O a é o número que acompanha o x, vale 3, e o b é o número que estiver sozinho, ele vale menos 1, tá bom? Letra B, y é igual a 2x menos 2x mais 5. Olha só, galera. Quanto que é o A e quanto que é o B? Quero ouvir vocês falando aí. Ah, o A é menos 2? Acertou aí, Irmandade. Olha só, o A é menos 2. É o número que acompanha o x. E o B é o número que estiver sozinho, então ele vale 5. Tá bom? Então, o A vale menos 2 e o B vale 5. Tá bom? Letra C, f de x é igual a menos x. Olha só, galera, f de x é a mesma coisa que o y. Se você perdeu essa aula da nossa playlist, agora eu vou colocar um card para você ficar ligado que o f de x é a mesma coisa que y, então não muda nada, né? Então, f de x, que é y, é igual a menos x. Olha só, galera. Então, no nosso exemplo aqui, o a é o número que acompanha o x. Quando não aparece, ó, tem 1. Por isso que eu deixei esse espacinho aqui para escrever 1. Olha só, professor esperto, né? Então, toda vez que não aparecer um número na frente do x, esse número é o 1. Como tem o menos, fica menos 1. B é o número que está sozinho, né, Irmandade? Olha só, B é o número que está sozinho. Não tem número sozinho quando isso acontece, tá? O B vale 0. O B pode valer 0, tá? Pela definição, o A tem que ser diferente de 0, né? O B pode ser 0 sem problema algum, tá bom? Continuando a nossa videoaula falando sobre função do primeiro grau, ou também chamada de função afim, quais são as características, Irmandade? Claro que você não ia ficar fora dessa, olha só. As características da função do primeiro grau, nós podemos dizer que o gráfico dela é uma reta, tá bom? Então, quando eu for construir o gráfico de uma função do primeiro grau, eu vou ter uma reta, tá bom? Com apenas 2 pontos, nós construímos o gráfico, ok? Então, eu preciso apenas de 2 pontos para construir o gráfico, tá, galera? Olha só, por que isso? Ó? Porque se eu tiver 2 pontos, ó, e eu unir esses 2 pontos aqui, eu tenho uma reta, né? Não ficou muito reta porque eu não tenho muita coordenação motora. Mas
Se eu unir esses dois pontos, eu tenho uma reta. Então, para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, como ele é uma reta, 2 pontos, uniu esses 2 pontos, está feita a sua reta, hein, Irmandade? Que facinho, hein? Outra característica que a gente pode atribuir à função do primeiro grau é toda vez que o a for maior que zero, a função é crescente. O que significa o a ser maior que zero, tá? Significa ele ser positivo, Irmandade. Então, quando você for trabalhar com uma função do primeiro grau em que o a é maior que zero, em que ele é positivo, a função é crescente, vai ser uma reta subindo. Sempre olhando a função, galera, da esquerda para a direita, tá bom? Então, toda vez que o a for maior que zero, eu sei que a função é crescente. E se o a for menor que zero, menor que zero, Irmandade, quer dizer um número negativo, tá? Então, toda vez que o a for menor do que zero, eu tenho uma função decrescente, é uma reta caindo, tá bom? Exemplozinho lá para você gabaritar na sua prova, exemplos, mesma coisa que a gente acabou de ver, o a, o b e o c do slide anterior, tá? Observa que o a aqui, ele é igual a 3, ou seja, ele é positivo, né, Irmandade? Então, eu tenho que, se eu fizer o gráfico dessa função y é igual a 3x menos 1, o a sendo positivo, né? O a aqui é positivo, então eu tenho uma função crescente, ok? Na letra B, y é igual a menos 2x mais 5. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, o a é menos 2, ele é negativo, tá bom? Se o a é negativo, a função é caindo. Então, ela é uma função decrescente, meu povo. Bom? Então, a positivo, função crescente, é uma reta subindo. A negativo, função decrescente, é uma reta descendo. Letra C aqui, f de x é igual a menos x. Então, eu tenho que o a vale menos 1, né? O a é o número que acompanha o x aqui. Ele é negativo, né, Irmandade? Se o a é negativo, tô ouvindo você falar, então a função é decrescente. É isso aí, galera. Tô ouvindo vocês falarem aí, né? Tô ouvindo aqui pelo pensamento vocês falando aí que a função, quando a é negativo, é decrescente, tá? Exemplo completo agora para você gabaritar na sua prova. Não perde tempo, já vai dando um like nesse vídeo aí, galera. E vamos pro nosso exemplo, camarada, fazer chover na hora da prova. Então, galera, vamos agora para o nosso exemplo, camarada, para você se dar bem, gabaritar e fazer chover na sua prova, hein? Então, olha só o nosso exercício, probleminha bem completo, camarada, para você se dar bem na sua prova. Dada a função do primeiro grau abaixo, faça o que se pede. Letra A, os valores dos coeficientes A e B. Então, olha só, y é igual a 2x menos 1, foi a função que foi dada. Então, nós temos letra A, galera, os valores dos coeficientes A e B. Então, o A, né, nós vimos agora há pouco, é o número que acompanha o x, então ele vale 2, tá bom? E o B é o número que está sozinho, então ele vale menos 1, tá bom? Então, o A vale 2 e o B vale menos 1. Letra B agora. O que pede na letra B, galera? Se a função é crescente ou decrescente. Acabamos de ver, hein? O A é igual a 2, né? Ele é um valor positivo, maior do que zero, né? Então, eu tenho que a nossa função, daqui a pouco a gente vai fazer o gráfico dela, ela vai ser o gráfico de uma função crescente, tá bom, galera? Ok? Letra C, construa uma tabela, Irmandade. Olha só, construir uma tabela. Você vai fazer a tabela que a gente brinca lá do T grandão, que vai ter o eixo X, tá? X. E vamos colocar aqui o Y, que é 2x menos 1. Tá bom? Você escolhe os valores do X, hein, Irmandade? Você que vai escolher os valores aí, hein? Você não vai pegar uns valores difíceis, né? A gente acabou de ver agora há pouco que você pode, com 2 pontos, você já faz o gráfico. Vou escolher 3 ainda, de um ponto a mais de lambuja para ficar bem bonitão o nosso gráfico. Mas com 2 pontos já é o suficiente, tá? Então, vou pegar uns valores fáceis para não ficar difícil de fazer a conta. Ó. Então, x, 0, 1 e 2, bem tranquilo, tá? Y é igual a 2x menos 1, então vou calcular aqui, ó.
Se o x valer 0, ó, no lugar do x você vai substituir. Lembrando, hein, galera, quando você tem 2x menos 1, aqui tem um vezes, né? 2 vezes x. Então vai ficar x valendo 0, 2 vezes x menos 1, 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1 vai dar menos 1, ok? Quando o x valer 1, ó, 2x menos 1, então x vale 1, 2 vezes 1 menos 1. Isso vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, que é 1, hein, galera? E o x valendo 2, 2 vezes x menos 1, 2 vezes 2, menos 1. Né? Então vai dar 4 menos 1, que é 3. Estou vendo vocês responderem aí, né? Então, quando eu vou fazer a tabela, eu escolho os valores de x, pego uns valores bem fáceis para ficar tranquilo na hora de você construir o gráfico, tá bom? Então vamos para a letra D, o esboço do gráfico. Então aqui agora é a letra D, o esboço do gráfico. Eu já fiz o gráfico antecipadamente aqui, tá? Para a gente antecipar a nossa aula. Então olha só, galera, eu coloquei um papel milimetrado, né? O professor deu uma gabaritada aqui, né? Então olha só, quando o x valer 0, o y é menos 1. Então a gente vai marcar esse ponto lá no gráfico, ó. Quando o x valer 0, ó, o y valendo menos 1, é esse ponto aqui embaixo, hein, galera? Aqui embaixo, ó, né? Então esse é o ponto, x valendo 0, o y vale menos 1, tá? Continuando, quando x valer 1, o y é 1. Então vamos lá, ó. X valendo 1, y valendo 1. Tá bom? Esse ponto aqui, ó, x valendo 1, o y é 1. E para gabaritar de vez, quando x valer 2, o y é 3, ó. Quando x valer 2, o y é 3 lá no alto, hein, Irmandade? Né? Então eu marquei os 3 pontos. Se eu unir esses 3 pontos, não vou fazer isso com a mão livre, não. Pelo amor de Deus, Irmandade, eu faço tudo torto. Né? Então eu fiz aqui o efeito, tracei a reta, está uma reta ali, né? O professor fez um PowerPoint esperto, né? Para não fazer tudo torto, vocês dão risada na cara do professor. Você também pode fazer com régua na hora da sua prova, hein? Então, ó, junta esses pontos, vai dar uma reta. Lembrando que a função é crescente, então ela vai subir, tá bom? Então nós fizemos um exemplo completo para você gabaritar na sua prova o que é coeficiente, o que é quando a função é crescente ou decrescente, como construir uma tabela, como esboçar um gráfico, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, me ajuda aí, meu Irmandade. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, continue com a gente. Tchau, tchau!